Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo, peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne pra poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido pra você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Bom dia de novo pro YouTube agora, para cortar aquela parte que eu falei antes. Bom ter vocês aqui com a gente. Ó, chegou, né? Chegou atrasada, né? A exposição, chegou atrasada, né? Quinta-feira a gente conversa certinho lá no grupo de conexão. Bom ter vocês aqui, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa, como vocês sabem bem. Hoje a gente está bem entre casa, entre irmãos, né? Feliz de estar aqui com vocês. A gente vem de um janeiro bem batidão, né? Janeiro foi loucura, janeiro foi bem grito, né? Foi bem... o famoso pega e faz, né? Falamos bastante sobre isso, sobre o pega e faz, vai cair para dentro. E é muito maneiro a gente conversar sobre isso. Eu acho muito legal esse tipo de tema, esse tipo de conversa, né? Pega e faz, pega e seja. E a gente sabe, eu acho que essa altura do campeonato a gente já é maduro o suficiente para entender que o pega e faz e seja não tem absolutamente nada a ver com isso daqui que a gente faz aos domingos. É sobre ser cristão em tempo integral, apontar Cristo, pregar Cristo, enquanto você vai por todo mundo, e enquanto vai por todo mundo eu prego o Evangelho, no famoso Atos 28, né? Indo por todo mundo e pregando o Evangelho. E a gente sabe que isso não é aqui domingo, isso é na nossa vida, no nosso trabalho, na faculdade, nos amigos, nos vizinhos. E enquanto estamos por aí, nós pregamos integralmente o Evangelho. Sabemos que o pega e faz não tem nada a ver com isso daqui que acontece, né? Isso daqui que nós fazemos no domingo não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus fazia, né? Jesus não fazia nada parecido com isso daqui. Então a gente não está imitando Jesus fazendo isso daqui. Isso aqui é um luxo nosso, que a gente escolheu ter, para que a gente se reúna semanalmente, para que a gente converse. Como Paulo disse, né? A gente busca chegar à maturidade, então a gente se reúne, mas pega e faz, tipo, chega e prega, vive essa parada, prega Cristo, prega enquanto você vive, enquanto você trabalha, enquanto você faz tudo. E aí no último domingo do mês passado, o Ashton falou uma coisa bem chave disso tudo, que é: pregue Cristo sendo você, seja você e prega Cristo sendo você. E sim, foi muito legal. Eu não sei o quanto disso que você consegue realmente entender ou absorver. Pregue Cristo sendo você é uma verdade muito libertadora. É uma verdade muito, muito esclarecedora para nossa mente. Pregue Cristo sendo você mesmo. Pregue Cristo sendo aquele que fala o que fala, aquele que faz o que faz, aquele que vai onde vai, independente de onde você está indo, por todo mundo, você vai indo mesmo, porque você é você. E você foi feito com graça sob medida, e essa graça sob medida a gente entende que é parte da nossa vida, parte de quem somos, parte de quem fomos criados, e conforme a gente vai vivendo, a gente vai pregando o Evangelho. E aí, nesse pensamento eu achei muito legal, porque quando a gente fala prega como você é, seja quem você é, eu não sei se isso é realmente muito claro, os porquês nós somos como somos, e eu acredito que parte da nossa questão, das nossas perguntas, sejam aquele momento em que a gente de repente analisa nos nossos redor, no nosso meio, na nossa vida, e fala assim: poxa, mas eu prego Cristo, eu vivo Cristo, eu falo de Cristo, eu oro com gente, eu falo, mas parece, por algum motivo, parece que Cristo
Paulo dizia que a pregação, ela não salva ninguém. A pregação, ela revela os eleitos, né? Revela os que são salvos. E parece que, por muitas vezes, nossa pergunta é tipo assim: nós pregamos, nós falamos sobre Cristo. Eu vivo uma vida apontando Cristo e as pessoas não ouvem, não querem ouvir sobre Cristo. As pessoas não são reveladas a partir da mensagem que eu prego, da mensagem que eu falo. Por que aí entra as frases, de repente, que são entendidas distorcidamente, que é o famoso resultado? Eu não tenho resultado nenhum, e a gente costuma ouvir muito sobre isso, né? Você tem que performar bem, você tem que ter bons resultados, você não está tendo resultado nenhum. Eu não tenho influenciado ninguém, que também é uma outra coisa que a gente ouve muito, né? Você tem que influenciar pessoas, e a gente se depara com dois ídolos grandes aí, o ídolo da influência, o ídolo da performance, e a gente fica se perguntando por que não dá bons resultados, e a gente pergunta perguntas erradas, com mentalidade errada, querendo alcançar alguma coisa que não tem nada a ver. E aí, dentro disso tudo, dessas questões, por que às vezes pregamos e pessoas não se revelam como aqueles que apontam Cristo para as pessoas, que vivem uma vida seguindo Cristo, buscando ser como Cristo? Pessoas se levantam a partir daquilo que você fala e prega no seu dia a dia, na sua vida, e se levantam e falam assim: caraca, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. Isso que você falou, de repente, despertou o salvo que existe em mim, e agora eu vou... Por que a pregação, de repente, às vezes é tão infrutífera? Por que as pessoas não querem ouvir sobre Cristo? Por que as pessoas não quereriam, nossa, ouvir Deus? Quereriam, estranho, né? Por que as pessoas não iam querer ouvir Cristo? É uma pergunta muito nossa, sabe? Por que as pessoas não querem? Coração endurecido, elas não recebem a palavra. De repente, aí a pergunta que eu me fiz um dia, há muito tempo atrás, e falei assim: será que as pessoas não querem ouvir sobre Cristo? Ou as pessoas não querem ouvir a mim? Será que as pessoas não querem ouvir Cristo, ou as pessoas não querem me ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e por isso, como virão se não há quem pregue, como pregarão, e a gente é enviado para pregar. Mas será que as pessoas não querem Cristo? Ou as pessoas não estão interessadas naquilo que eu falo mesmo? Ou será que eu sou uma pessoa que bloqueia os ouvidos daqueles que ouvem aquilo que eu falo? De repente, as palavras que você fala é até uma baita de uma verdade, é até maneiro, é até bonito. Mas vindo de você, vindo de mim, isso um dia eu perguntei e eu percebi que por muitas vezes não era o que eu falava, era quem eu era. E as pessoas não me ouviam porque não queriam Deus, é porque elas não me queriam. Elas não queriam ouvir o Dalber. Por quê? Porque para que eu vou ouvir? E aí a gente chega num momento interessante que aí, por quê? Por que uns ouvem e outros não? Por que acontece? Que tipo de abordagem é essa? E a gente chega, por exemplo, no momento em que Jesus chama um cara chamado Mateus. Lá no capítulo 9, mais ou menos, ele chega e Jesus andando, e ele olha para Mateus e fala: olha a pregação de Jesus, segue-me. Uma ou duas? É duas, segue-me, né? Duas palavras, segue-me. Mateus pega, larga tudo que tem e levanta e imediatamente o começa a seguir. Que baita pregação, que tipo de eloquência é essa? Que palavras transformadoras foi essa? Nenhuma. Segue-me. Ele larga tudo e segue imediatamente. O que faz Mateus, pessoas como Mateus, seguir a Jesus imediatamente, largar tudo o que tem e seguir a Cristo, se tornar um discípulo de Cristo? Porque quando eu prego, pessoas não se tornam discípulos de Cristo? Por que Jesus falou duas palavras? Porque nesse momento não era o Jesus que a gente conhece hoje, que Jesus fala, eu vou, e a gente conhece. Não, era o Jesus que estava ali conhecendo ainda a galera, estava chamando. Depois da morte de Jesus, a galera ainda perguntava: será que ele é o Cristo mesmo? Então imagina nesse começo assim, ainda era tudo muita dúvida, e foi só segue-me. É muito doido, essa parte é muito doida. Por que Mateus seguiu Jesus? Por que quando eu prego, pessoas não se tornam discípulos de Cristo?
Mateus, por sua vez, para a gente entender o que eu estou falando sobre por que Mateus seguiu, porque Mateus era brabo, porque Mateus era bichão. Mateus, para você entender um perfil de quem estava ouvindo e quem estava decidindo seguir Cristo, Mateus era conhecido como o publicano ou o cobrador de impostos, o que parece bem ok até agora. Funcionário público, fez a prova, passou, trabalha para o governo, estabilidade, férias e uma vida como qualquer outra. Nesse contexto, para a gente às vezes parece um pouco fora, mas nesse contexto o cobrador de impostos tem uma outra imagem. Lembra que quando as pessoas falavam ali entre os pecadores e publicanos, os publicanos ele era no mesmo bolo do pecador, do imundo. Por que concursado público tem esse problema? Porque concursado público não faz nada, estou brincando. Abri ali assim, olhando. Por que concursado? Por que o cobrador de impostos ele tinha essa fama? Porque não era somente um cobrador de impostos. O que acontece? O Roma veio, invade, toma a terra daqueles que eram dono da terra, implantam seu governo à força, toma tudo e fala que agora é meu, e fala o seguinte: agora é meu, então paga para mim o imposto da onde que antes era seu. E aí agora, aquele invasor, o reino invasor que está tomando tudo, está roubando aquilo que era seu, te extorque e pede que você pague por aquilo que era seu, porque agora não é seu mais, é meu à força. E a Roma fala o seguinte: me paga. Quem que era o cobrador de impostos? Era o cara que olhou tudo acontecer e falou o seguinte: vou ficar do lado do invasor. Eu vou ficar do lado do que roubou a sua terra. E eu vou agora na casa do Joãozinho, da Maria, do José, e vou cobrar para ele. Pago o imposto para Roma. Não era um funcionário público. Era o traidor da nação, pô. Era o cara contra. Mateus era contra. Mateus extorquia pessoas. Culturalmente, Mateus fez? Não sei, está escrito. Mas culturalmente, cobradores de impostos extorquiam famílias para pagar esse imposto a Roma, por muitas vezes uma quantidade a mais que era a minha parte, e tudo isso coberto e defendido pelo Império Romano, onde que o pobre do José não tinha direito de falar que não, porque se falasse que não, de repente era despejado, era expulso, era preso, sei lá, porque não pagou aquilo que era dele. Esse era o Mateus, era o miliciano. Mateus era o cara que cobrava e ganhava dinheiro em cima da desgraça do povo e se tornou parte do povo opressor. Esse é o cobrador de impostos, esse é o publicano. Não é um funcionário do governo, é um maluco sujo, é um maluco pecador, é um cara que tomou decisões erradas por muito tempo na sua vida. Viu a chapa esquentando, não sei se foi covarde o suficiente para não enfrentar e falou: vou me unir, ou se, sei lá, só era ganancioso, ou sei lá por quê. Mas ele se decidiu do lado contra. Esse era o Mateus. Esse era o cobrador de impostos. Esse era o cara pecador, sujo e miserável como nós. Que se tivéssemos lá, provavelmente seríamos também, porque é muito mais fácil eu ficar do lado do mais forte, né? E pecador, sujo. Esse era o Mateus. Tanto que quando as pessoas falavam, era justamente isso. Os pecadores e publicanos, era um bolo de cagada junto. O publicano era igual o assassino, era tipo tudo ali misturado na mesma parada, né? Aquela oração do publicano e do fariseu, né? O fariseu estava orando em voz alta para se aparecer, e lá atrás até o publicano estava se arrependido, tipo assim, até o bostão lá atrás do publicano, o imundo, o pecador, até ele estava orando certinho, estava arrependido, tipo assim, até ele, o sujo. Por quê? Porque publicano era isso. Então entendam que Mateus não era um maluco desenrolado, Mateus era um maluco traíra, Mateus era contra, Mateus era miliciano. E aí ele olhou esse pecador, esse pecado todo. Jesus aparece, olha para Mateus olha para Jesus, The Chosen, olha, e é um cara, a música de fundo, e ele fala: segue-me. Aí ele larga tudo que tem, larga todo o seu privilégio, ok, imediatamente levanta e segue. Mateus 9, versículo 10. E imediatamente ele levanta e segue a Jesus. O que aconteceu? Por que esse miserável pecador ouviu e se decidiu ser um discípulo de Cristo? E às vezes, como nós pregamos, até Bíblia pra caramba, eloquência, e fala, e olha, blá, 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 e visita, e pessoas não se tornam discípulos de Cristo.
O que eu estou falando de errado? Ou será que eu estou falando de errado? Será que eu estou fazendo errado? Ou será que quem eu sou é que é o problema? Nessa mentalidade, Mateus escreveu um livro sobre Jesus, né? O Evangelho segundo Mateus. A gente vai ler o capítulo 1 um pouquinho, não todo, eu só quero passar rapidamente. E nesse momento, a gente começa a entender um pouco sobre essa mentalidade. O porquê que Mateus responde tão rapidamente a uma pregação e por que ele se torna discípulo de Cristo tão instantaneamente. O que aconteceu que não tinha muro, não tinha nada tampando o seu ouvido, ele simplesmente ouve e segue imediatamente. Mateus é um cara que olhava para Cristo e tinha uma certa visão sobre Cristo. Diferente dos outros evangelhos, ele tinha, você vê o começo dos evangelhos explicando, você vê que Mateus tem uma particularidade que ele fala o seguinte: vou falar de onde veio Cristo, que é Mateus capítulo 1. Eu não vou ler tudo, mas assim, que fala o seguinte, olha só, Mateus falando, livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E é muito interessante essa parte é importante. Jacó foi o maluco que fez o quê? Que passou a perna no irmão, que traiu. Ele não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Isaú, era para ser, teoricamente. E aí ele perde e, enfim, é lógico, tem um porquê teológico na situação toda, mas vamos aos fatos. Jacó é o maluco que levanta, engana o seu pai, que estava velho, engana o seu irmão, que estava com fome, engana a galera, passa a perna e toma a posição dele e rouba a sua primogenitura. Ponto. Esse é o fato. Se tem significado, porque não sei, mas esse é o fato. Jacó era esse maluco sujo, pecador, como eu, como você. Jacó gerou Judá e alguns irmãos qualquer, tipo José, governador do Egito. Mas vamos falar só de Judá, porque é o que importa. Porque Judá, nessa linhagem, da linhagem messiânica, era o que importava aqui. E Mateus falou, cara, da genealogia de Jesus, depois vem Judá. Quem que era Judá? Judá era o maluco que teve, do que a gente costuma ouvir, misericórdia do seu irmão para que ele não morresse. Seu irmão José estava num buraco, e aí ele ia morrer, mas para não morrer, o que o Judá faz? Pega o seu irmão, tira ele daquele buraco, leva para casa e cuida dele. Não, ele fala o seguinte, vou fazer misericordioso com meu irmão, vou vender ele para ser escravo. Olha a misericórdia do Judá. Podre, vendeu o seu próprio irmão para ser escravo. E na cabeça dele estava se convencendo que isso era um ato de misericórdia, né? Fatos, não tem como fugir. Ele vendeu o seu próprio irmão. E Judá não para por aí, né? Judá é implacável. Judá agora, eu imagino Mateus escrevendo no versículo 3, ele fala, Judá gerou Pérez e gerou Zerá. Peraí. Apagou. Judá, vírgula, gerou de Tamar. Tem umas vírgulas importantes aí, né? A Pérez e os dois filhos. Porque nesse momento, Tamar pouco importava estar escrito aqui para a linhagem messiânica, mas para Mateus importava. Judá gera de Tamar os filhos que continuam a linhagem para chegar em Jesus. Judá era sogro de Tamar. Consegue perceber o rolo que está acontecendo? Que essa história, por tanto quanto mal contada, Judá casa seu filho com Tamar, o moleque morre, aí pela regra da lei da época, o irmão tem que ficar com a esposa do irmão morto, pegar para ele e virar esposa. O outro irmão morre também, é a famosa chave de cemitério, né? Casou, morreu. Ele gera de Tamar, aí ele pega o seu filho, o outro morre, porém o terceiro filho agora vai ter que pegar, porque é lei, vai ter que ir para o outro irmão, mas ele era muito novo. Sendo muito novo, Judá fala o seguinte, espera o moleque crescer, quando ele crescer você casa e vida que segue. Vida que segue, Judá dá uma esquecida na promessa. Um dia Judá fala assim, vou fazendo nada, vou pegar uma prostituta. Estou aqui de boa, grande homem de Deus, vou pegar uma prostituta e vou ter relação com ela. E fez. Por algum motivo, e essa parte é minha, não é bíblica, e beira uma heresia que pode ser, mas pensamentos, seres humanos.
Judá dizia que não sabia quem estava com ele. Não sabia quem era a prostituta. E aí acabou de ter relação, ele botou a mão no bolso e esqueci a carteira. Não tem como pagar. Judá não tinha como pagar a prostituta. Então o que ele faz? Fica com os itens meus aqui e depois, quando eu tiver dinheiro, eu te pago como garantia e aí eu te devolvo e você me devolve os itens. Sabe o que são esses itens? O cajado, o cordão e o anel. Sabe o que era o anel? Era aquele anel com aquela estampa que ele botava cera, apertava com o anel e era a assinatura de Judá. É o cheque em branco. Com aquele anel, qualquer documento com aquele carimbo era o documento de Judá, era a assinatura dele. Mas Judá não sabia quem era. Era só uma mulher estranha que ele nem sabia quem era. Reza a lenda que ele não sabia. E aí ele falou o seguinte: fica com tudo que é mais importante para essa nação, o cajado, aquela coisa toda. Quando eu tiver dinheiro eu te pago. Um tanto quanto estranha essa história. Mas beleza, a prostituta estava ali e ele não sabia quem era. Só uma prostituta, e ela foi embora. Passa o tempo, Tamar, sua nora, engravida. Ela engravida, aí Judá fala: não. Engravidou, não casou com meu outro filho mais novo ainda. Prostituta, mata ela. Só eu que posso me prostituir, ela não. E aí ele manda matar Tamar. E aí quando Tamar vem para morrer, porque ela era prostituta, tinha engravidado, não podia, ela vai e mostra o anel, o cordão e o cajado. Ele fala: filho é meu. Era Tamar, que ele não tinha visto, estava muito escuro provavelmente no dia, e ele entrega a chave da cidade na mão de uma pessoa que ele não sabe nem o rosto. E essa história super mal contada é mais ou menos isso. E ele percebe que a sua nora estava esperando um filho dele. O sogro engravidou a nora, e aí ele falou: já que é minha nora, vida que segue, vamos passar um pano e vamos continuar e vamos vida que segue. Esse era o Judá, que além de enganar o seu irmão e de todo mundo, também é esse cara aí que você está vendo. E aí é muito doido, porque não precisava aqui, né? Tipo assim, Judá, Tamar, Pérez e vida que segue. Mas Mateus falou assim: não, Tamar vai entrar, esse moleque tem mãe, esse moleque não tem só pai, tem mãe. E aí continua, gera Amnade, gera, vai gerando. Aí tem um cara no versículo 5 que chama Salmão, para começar, né? O nome do cara é Salmão. Salmão gerou Boaz e... Aí Mateus de novo. Peraí, vou pagar. Salmão gerou de Raabe, que esse também tem mãe, esse aí também tem mãe. Boaz. Quem era Raabe? É a prostituta da época, do reino dele. Ou seja, Salmão gera um filho da prostituta e a prostituta gera o Boaz, que é daí que vai vindo a linhagem de Jesus. Da loucura, da prostituta, do engano. E aí vida que segue. Olha no versículo 6, a visão de Mateus sobre essa genealogia. E Jessé gerou ao rei Davi. E rei Davi gerou a Salomão de Betseba. É isso que está escrito aí, não é? Não é. Gerou Salomão da mulher do seu amigo Urias. Ele fez questão de falar. Ele gerou o filho da mulher do seu amigo. Fez um filho da mulher do amigo, mas como era um grande homem de Deus, ele fala assim: eu não posso ser pai de uma mulher que tem marido. Então mata o marido, para ela não ter mais marido, e agora está tudo certo e vida que segue. Percebe a cagada se formando e o bolo de sujeira se embolando? E aí Mateus faz a questão de escrever isso daqui. Essa era a visão de Mateus sobre Jesus. E ele continua, a gente não vai passar por todos, é muito nome que tem aqui. Lá no versículo 10 ele fala: Ezequias gerou a Manassés. Manassés era um maluco louco. Manassés, lá em 2 Reis, quando se for ler a história dele, diz que ele era tão cruel que o sangue que ele derramou encheria as ruas de Jerusalém de um lado até no outro. Manassés entregou seu filho para um ritual pagão, ao deus pagão cananeu, principalmente ali Moloque, e entrega o seu filho para sacrifício pagão, em troca de que esses deuses os trariam poder no reino, trariam prosperidade, né? Morra quem tiver que morrer, mesmo que seja muito importante, mesmo que fosse minha responsabilidade, eu morra, desde que eu tenha poder, desde que eu mantenha o controle e que eu seja próspero. Manassés um tanto quanto atual.
tanto quanto hoje, Manassés. E aí vai gerando, e vai gerando, e vai gerando. E aí nasce Jesus. E aí nasce Jesus dessa lama. Eu fico imaginando, nesse encontro de Jesus com Mateus, quando o Mateus vê Jesus vindo, andando para o seu lado, e olha para ele e fala, segue-me. Não é o santo barbudo do céu todo-poderoso, que é distante, que separa. Ele era aquele que, segundo a visão de Mateus, segundo a sua percepção, era aquele que veio de pessoas pecadoras, veio de sujeira. Mateus, quando olha Jesus, ele fala, se daqueles pecadores, se dessa sujeira toda, se dessa lama inteira sai Cristo, dessa lama aqui, pode ser que saia também. Pode ser que saia Cristo dessa lama aqui. Porque se saiu dali, eles são só pecadores. Pecadores como eu. São pecadores como eu. O que acontece é que, historicamente, quando a gente fala sobre o ser santo, ou santidade, ou sermos santo, buscarmos santidade, a gente cria de volta da gente um muro, que é um muro de uma falsa santidade. Um muro de uma hipocrisia. Esse muro não é um muro de santidade, esse muro é um muro de mentira, esse muro é um muro de hipocrisia. A santidade de Cristo, ela não é uma santidade que faz muro de volta dele. Normalmente a gente entende o santo, a palavra santo, como separado. Eu acho que isso é bem comum no nosso meio. Santo significa separado. E lá, desde sempre, o santo era um separado de tudo, separado de tudo. Os tabernáculos, santo, separado de todo o resto do mundo. Era um lugar ali dentro, era santo, lá de fora, separado de tudo. Em Cristo, parece muito, se você observar a história de Cristo, que ele era santo, obviamente. Jesus, ele não pecava. Jesus, ele não acobertava pecado. Jesus, ele não aprovava pecado. Jesus era santo. Mas a sua santidade não era uma santidade de. A sua santidade era uma santidade para. Jesus não estava separado do mundo. Jesus, santo, se separou para o mundo. Quando a gente olha para Cristo, Cristo, ele é santo e distante do pecado. Mas a santidade de Jesus não é uma santidade que separa. A santidade de Jesus é uma santidade que convida. A santidade de Jesus é uma santidade que aproxima. Não é uma santidade que separa, né? A própria oração, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. É ali, somos santificados, separados, não do mundo, porque a gente criou esse muro ao longo dos anos. Nós criamos uma imagem de seres perfeitos que não erram, que são, maiores, nós somos melhores, a gente vai morar no céu e você não vai, eu sou santo, eu sou separado de você. Culturalmente, historicamente, a gente foi ensinado a isso, a gente foi ensinado a, você não pode misturar com o mundo, você não pode misturar com as pessoas. E aí Jesus, do nada, em Mateus 11, a igreja da época olha e fala o seguinte, olha ali, o Messias de vocês, eis que o Messias de vocês chegou, beberrão, glutão, que senta na mesa com pecadores e fariseus, que senta no bar com a galera, que bebe junto, que come junto, que se alegra junto com pecadores, com publicanos e com tantos outros ao longo da sua história. Esse era o comentário da igreja da época. Esse Jesus de vocês, como a igreja dizia, não me parece muito santo, porque ele está muito junto. Porque a santidade de Jesus, ela não separa. A santidade de Jesus, ela convida. Apesar de estarmos no meio e vivermos como pecadores que somos. Por que então, quando pregamos o Evangelho, quando pregamos Cristo, parece que pessoas não se tornam discípulos de Cristo com aquilo que eu falo? Não é por aquilo que você fala, é por aquilo que você é por aquilo que você mostra. Porque ao invés de criar uma santidade que convida, a gente cria um muro de santidade. Porque existe a diferença entre os santos
que a humanidade ela carece de ouvir os santos. E o santarrão, que é aquele que finge ser alguém que nós todos sabemos que não é. Porque todos nós somos somente pecadores sujos e imerecedores e miseráveis de tudo isso. Segundo 1 João, capítulo 10, aquele que disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, e a sua palavra não habita nele. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Cristo. Aquele que diz que não tem pecado, Cristo não habita nele. Ponto. E aí quando nós criamos esse estereótipo do crente perfeito, de que nunca erra, de que eu sou uma pessoa além, acima e diferente, eu não crio proximidade, eu crio separação. A santidade de Cristo, ela não cria muros, porque isso que a gente cria é muro, e não é um muro de santidade. Esse muro é um muro de hipocrisia, é um muro de mentira. E por que ninguém te ouve? Por que ninguém nos ouve? Não é porque o que a gente fala, é porque ninguém quer ouvir nada da boca de um hipócrita mentiroso. Ninguém quer ouvir mentiroso. E se você cria a santidade de volta de você, esse muro de hipocrisia, que a gente chama de santidade, ninguém vai te ouvir mesmo, porque da sua boca só sai mentira, porque você está fazendo de Deus mentiroso, mostrando ser aquilo que você obviamente não é, porque o que nós somos é isso, pecadores, e a gente cria esse muro. A santidade de Cristo não cria muros, mas como em Mateus 11, a santidade de Cristo cria mesa. A santidade de Cristo não separa, a santidade de Cristo mistura. Mistura, não te peço que os tire do mundo, mas que nesse mundo o Senhor os livre do mal, porque no mundo nós podemos ser alguma coisa. Esses santarrões é o que cria um muro. A humanidade carece de ouvir os santos, não os santarrões. Esses, quando falam, ninguém ouve. É por isso que estão com ouvidos tampados. Porque pecadores, quando olham algo santo e inalcançável, sabem que aquilo é mentira, fecham seus ouvidos. Mas pecadores, quando entendem que, caramba, são pecadores como eu, mas dali sai Cristo. Quando eu olho para o Luan, eu vejo o Luan e eu sei que quando o Luan fala, o Luan é cheio de Cristo. Luan é cheio de Cristo quando fala, o Luan é cheio de Cristo quando vive. Nas suas ações, nas suas palavras, na sua forma de ver, na sua pregação do dia a dia, da vida real. Mas sabe o que é que mais eu sei do Luan? Que ele é pecador. Ele é pecador igual eu. Ele erra, cai, tropeça, tenta acertar um monte de vezes e erra várias, miseravelmente errando várias, mas uma vez ou outra acerta também. E eu, quando olho para o Luan e vejo, se tem tanto Cristo no Luan, cara, ele é pecador igual eu. Cara, pode ser que venha Cristo de mim também. Se dessa lama inteira sai Cristo, pode ser que saia Cristo de mim também. Mateus, sendo o traidor da pátria, todo o contrário, parte de pecador, quando olha que daquela lama inteira de sucessão de erros saiu Cristo, ele entende que dele poderia sair também a santidade que aproxima, a santidade que cria mesas e não muros, a santidade que convida. E essa santidade são pessoas de vida real. É eu olhar vocês e saber que são pecadores como eu. E saber que existe tanto Cristo em vocês, desperta em mim não repulsa de não ouvir o mentiroso do santarrão, mas gera em mim esperança. O pecador, quando olha para o pecador, que é um pecador que está conseguindo lutar contra o pecado, caindo e levantando, mas conseguindo devagarzinho, gera nele esperança, porque se pode sair Cristo dali, cara, pode sair Cristo de mim também. Pode sair Cristo de mim também. Isso é o crítico de entender que ser cristão é viver uma vida real, é viver uma vida do dia a dia, é viver uma vida sendo você. Se por acaso, aí, um parêntese rápido, você acredita que isso tudo é uma desculpa então para pecar, né? Então eu vou pecar. Cresce. Não seja mais criança. A gente já passou dessa fase. A gente está falando há bastante tempo sobre isso. Santificação. É justamente o meu processo de cair e um dia eu acertar. E quando eu olho, eu falo, caraca, o brother acertou. Tem esperança para mim. Porque eu também posso acertar.
lama, sujeira, pecado, não é um problema para Deus. Não é. Quando Deus, se vocês se lembram, se ajoelha e toca no barro, Deus não se suja de barro. O barro ganha vida. O barro se torna ser vivente e vive para a glória de Deus. Deus não tem problema com sujeira. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não tem problema com sujeira. Deus conhece isso tudo. Isso tudo ainda não é nada diante dele. E aí Cristo nasce. E no versículo, quer dizer, ainda não nasceu, mas no versículo 23, e ele termina falando uma coisa muito interessante. A partir disso tudo, Mateus falou, sendo eu quem sou, sendo pecador como sou, sujo, imundo e todo errado e escolhas erradas, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamarão seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Não Deus comigo, Deus conosco. Isso é o pecador, sabendo que é pecador, entendendo a sua pequenez, mas criando esperança no seu coração, sabendo que Deus é um Deus conosco, não um Deus com ele, não um Deus com o brother que esconde o seu pecado, porque a única diferença é essa. Alguns pecados são fáceis de esconder e outros são difíceis de esconder, mas todo mundo está no mesmo balaio dos bolo dos pecadores. E aí quem esconde melhor se acaba parecendo mais santo. E a gente, com toda a hipocrisia que somos, escondemos bem e ainda decidimos eleger e elencar quem é menos santo, porque não conseguiu esconder direito. Percebe o tamanho da idiotice que é essa situação toda? Porque quem esconde melhor é mais santo. Todo mundo é igual, mas aí um esconde melhor, ele é melhor, que não faz sentido algum, um muro de hipocrisia que nos separa de todo o resto do mundo. É muito melhor ser você, porque aí de repente você consegue ajuda, de repente um irmão vai lá lavar o seu pé, de repente alguém observando vai entender a sua fraqueza e vai te ajudar a sua fraqueza a uma fortaleza, vai ser aquele que vai caminhar contigo, porque pessoas não ouvem mentirosos, pessoas ouvem pessoas honestas, pessoas reais, pessoas verdadeiras. Eu espero que a gente entenda, como eu falei, a maturidade de entender que não, eu não estou falando que você agora vai largar a mão e vai viver. Não, a gente já está maduro o suficiente para entender que o processo de santificação é o processo de nos aperfeiçoarmos todos os dias, buscando ser mais parecido com Cristo. Somente entendendo aí, quando você entende que da onde você veio, quem você é, e você é honesto consigo mesmo e é pecador e se apresenta como o mesmo pecador, errante como todo mundo, de repente, aí você começa a fazer discípulos de Cristo. Porque quando pessoas te verem, quando pessoas te ouvirem, eles vão dizer o seguinte: caramba, se dali sai Cristo, brother, e ele é só um pecador. Ele é um pecador como eu. Então, eu tenho esperança também. De repente é isso. De repente, a falta de fazer discípulos seja justamente você se apresentar como você é, sendo o pecador que você é, honesto, caindo, mas tentando levantar direto. Espero que essa conversa gere boas conversas no seu Conexão. Espero que esse assunto traga alguma luz para você, para que a gente consiga, de fato, fazer discípulos de Cristo, pessoas pecadoras compromissadas com o processo de santificação, de aperfeiçoamento, pessoas que se decidam ser melhores, a partir de nos observar e entender que a gente também está nessa mesma caminhada, nessa mesma loucura, nessa mesma dificuldade, mas que a gente segue tentando. Espero que tenha sido uma boa conversa. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos por esse dia, que a gente está entre famílias, entre os nossos irmãos, em casa, e que a gente mais uma vez pôde conversar um pouco sobre o seu reino, sobre a sua palavra. Espero que a gente se aproxime do Senhor, que a gente se torne mais parecido com Cristo, ou pelo menos nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais honestas, pessoas mais verdadeiras, porque pessoas verdadeiras alcançam
pecadores. Pessoas verdadeiras realmente fazem discípulos. E espero que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, força, que a gente consiga seguir essa caminhada de caindo, levantando, mas que essa não seja uma santidade que construa muros, que a gente viva uma santificação que construa mesas, que a gente aproxime, convide ao invés de separar, ao invés de dividir. É o que eu te peço. Amém? Amém. Valeu. Até domingo que vem, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Bom domingo para vocês. Valeu!